Alô, pessoal, dando seguimento, finalmente chegamos na última aula da introdução ao direito penal. Você que chegou até aqui vai perceber que o estudo do direito penal para você será muito mais fácil. Você vai sair na frente. Vamos organizar o nosso estudo e, ao final, eu vou fazer uma definição de direito penal à luz de todo o conceito aprendido dessa ciência ao longo das aulas introdutórias. Então, a partir da próxima aula, vamos iniciar o segundo tema do nosso curso, que serão as normas penais. O nosso tema 2 será normas penais. Pois bem, pessoal, nós falamos de comportamentos e de pessoas que cometem condutas que violam o pacto social, esse pacto que conversamos ao longo das aulas, de maneira espaçada, pulverizada, sempre tratamos desse pacto social ao longo das aulas de introdução. Pacto esse que fundamenta a atividade do direito, a existência do direito, onde há sociedade, há direito. Então você percebe que sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa. Alguém fazendo alguma coisa. Portanto, precisamos estudar os comportamentos e as sanções que podem ser classificadas dentro de um aspecto objetivo. Sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa. Então, nós vamos estudar esse alguma coisa, os comportamentos, e esse alguma coisa também no sentido das sanções, porque se sempre tem alguém fazendo alguma coisa e essa coisa para o direito penal viola o pacto social, ofende bens jurídicos, você vai ter a sanção, que também pode ser estudada dentro dessa ótica objetiva. E com relação a alguém, vamos estudar tudo sobre direito penal que diz respeito aos agentes, ou seja, que praticam os comportamentos, mas no que toca ao Estado, à coletividade, que é o alguém que tem o direito de punir, isso você vai estudar de maneira preponderante na ciência própria, que é o direito processual penal. Nós limitaremos no curso de direito penal a estudar o Estado como esse alguém que também participa dessa relação jurídica penal quando falarmos das hipóteses de extinção da punibilidade. Porque aí estamos nos referindo a quando esse alguém perde o direito de punir. Mas essa atuação prática do Estado para punir, você estuda no direito processual penal. Aqui, de maneira preponderante, vamos falar realmente do agente que pratica a infração penal. Falamos também, ao longo das aulas introdutórias, que existem bens jurídicos que necessitam de proteção para a preservação da nossa sociedade, nascida a partir de um modelo, e nessa origem você vai ter bens jurídicos considerados importantes, vitais para a existência e manutenção desta sociedade. Estes bens jurídicos são protegidos pelo direito penal, aí você verifica uma função preventiva do direito penal e também uma função ético-social do direito penal na eleição desses bens jurídicos. Mas também você tem a função de garantia do direito penal, que eu fiz uma observação para que você destacasse a sua atenção nesse aspecto de garantia. Entretanto, existem algumas condutas praticadas por determinados agentes e em determinadas circunstâncias que refogem um pouco a esta ideia de condutas que violam bens jurídicos essenciais para a sociedade, por conta de alguns caracteres, algumas peculiaridades que exigem uma atenção com relação a estas situações especial, um trabalho especial, uma visão especial sobre esses fatos. Tais fatos dizem respeito aos crimes de competência da Justiça Militar e da Justiça
eleitoral. Crimes militares, crimes sujeitos ao julgamento pela Justiça Militar e os crimes eleitorais. Tais infrações penais também violam bens jurídicos, essenciais à sociedade, mas possuem peculiaridades que determinam o seu estudo em uma ciência especial, ciência do direito penal especial, direito penal militar, direito penal eleitoral. Então, nós não vamos, aqui na aula de direito penal, em nenhum momento fazer qualquer menção aos crimes sujeitos a julgamento pela Justiça Militar, crimes previstos no Código Penal Militar ou crimes previstos no Código Eleitoral. Então você vai ter uma divisão, diante dessas peculiaridades, em direito penal comum e direito penal especial. Então nós não vamos em nenhum momento fazer qualquer menção ao direito penal especial. Nos limitaremos ao estudo do direito penal comum. São todas aquelas condutas que lesionam bens jurídicos essenciais da sociedade e que não há nenhuma peculiaridade que exija um tratamento especial dessas situações. Você consegue arrumar todo esse trabalho dentro de um gênero, o direito penal comum. Vamos estudar o direito penal à luz do Código Penal brasileiro, parte especial, parte geral, Código de Trânsito Brasileiro, o ECA, CDC, Lei de Drogas, etc. Estatuto do Idoso, Maria da Penha, etc. E agora, pessoal, vamos trabalhar a definição de direito penal à luz de todo o conceito de direito penal que você aprendeu ao longo das aulas introdutórias e também à luz do que eu acabei de explicar nestas duas últimas telas. O que é o direito penal? Qual o conceito de direito penal que você tem na sua mente e que você possa explicar para alguma pessoa através de uma definição? Você vai ter sempre em mente as funções do direito penal: ético, social, preventivo e de garantia. E vai colocar aqui, um holofote na função de garantia, como eu venho falando. Pois bem, direito penal é um conjunto de normas jurídicas penais de direito comum. Observa que eu não estou falando de direito penal militar ou direito penal eleitoral, ou seja, direito penal especial. Eu estou falando só direito penal, entenda que é o direito penal comum. Conjunto de normas jurídicas penais de direito penal comum. Pessoal, direito não é um modo de organizar a sociedade, porque as pessoas, através de relações jurídicas, elas se projetam na sociedade buscando a otimização da própria essência humana, o fim que leva a todos se agregarem em sociedade civil. O direito faz isso através de normas jurídicas, sendo que o direito penal vai trabalhar através de normas jurídicas penais de direito comum, porque se o direito fosse especial, militar ou eleitoral, você teria um conjunto de normas jurídicas penais de direito especial. Pois bem, o direito penal é esse conjunto de normas jurídicas penais de direito comum que nos aspectos objetivo e subjetivo, ou seja, sempre tem alguém fazendo alguma coisa, descrevem comportamentos violadores do pacto social. E aqui você já precisa ter em mente tudo o que eu falei sobre a formação e organização da sociedade e sobre os bens jurídicos. Estas normas jurídicas penais vão descrever os comportamentos e também as sanções, porque se sempre tem alguém fazendo alguma coisa que ofende bens jurídicos dentro dessa esfera criminal, você vai ter consequências. Essas consequências são chamadas de sanções, que são aplicáveis para o caso de inobservância, sujeitando o infrator ao ius puniendi estatal. Então, essa última parte aqui da definição, aqui dentro do curso de Direito Penal, você vai reservar para pensar apenas nas causas de extinção da punibilidade.
Porque aqui, ó, no final da definição, nós já estamos na fronteira para o processo penal. Essa definição eu que fiz, você não vai achar em lugar nenhum. E eu quero que você entenda isso, que você pode fazer as suas próprias definições. O que você não conseguirá fazer, ou pelo menos terá dificuldade de fazer sozinho, é desvendar o conceito do direito penal, assim como do direito administrativo, direito civil, direito constitucional. Você vai precisar de apoio, de livros, de professores, porque, pessoal, ninguém descobre a pólvora sozinho. Até os professores já estudaram a partir de outros professores e outros livros. Mas a definição você consegue fazer sozinho, porque você já aprendeu o conceito. Então, o primeiro passo, isso é uma dica, para você estudar qualquer matéria, qualquer ciência, é partir de um princípio de que você deva ser capaz de fazer a própria definição desta ciência que você está estudando, que tem sempre um objeto específico. Toda ciência tem o seu objeto. O objeto do direito empresarial é a escassez. O objeto do direito constitucional é a organização do Estado. O objeto do direito civil é manter o equilíbrio social entre as pessoas, ou evitar o desequilíbrio entre iguais. O objeto do direito do trabalho é manter também o equilíbrio entre as pessoas, mas a forma como isso vai se dar no direito do trabalho possui peculiaridades, porque as pessoas numa relação de direito do trabalho já estão em pé de desigualdade desde a origem, a relação é diagonal. Então, pessoal, toda ciência tem um objeto. Se você apreende o conceito, você pode fazer a definição. E a partir da definição, você começa a estudar esta ciência, que você já sabe qual é o objeto específico. O objeto do direito penal mantém relação com as suas funções. O direito penal tem, por fim, revelar os valores éticos sociais que a sociedade defende, prevenir a prática de infrações penais que lesionem bens jurídicos, colocando a sociedade em risco, e garantir também que os culpados sejam sancionados e assim que os bens jurídicos sejam protegidos, bem como garantir também que inocentes não sejam sujeitos aos constrangimentos do direito penal. Não fiquem sujeitos, portanto, ao ius puniendi estatal. A partir desta definição, nós vamos estudar o direito penal. Eu fiz uma divisão aqui nesta definição em 4 partes, e esta divisão vai servir para nos auxiliar no estudo organizado do direito penal. Primeiro, nós vamos estudar de maneira objetiva, isso eu vou chamar de estudo estático do direito penal, em alusão à organização que o Hans Kelsen fez na sua obra Teoria Geral do Direito e do Estado. Ele divide a sua obra em parte estática e parte dinâmica. Então lá você vai ver uma parte que tem a estática jurídica e a dinâmica jurídica. Vamos estudar essa parte estática do direito penal. Apenas o conjunto de normas jurídicas penais de direito comum. Vamos entender essas normas. Que normas são essas? Como que se dá essa estrutura? No item 2, nós vamos descrever o direito penal, identificar, estudar, verificar como se dá o estudo dessa parte da ciência do direito penal, no que tange aos aspectos subjetivo e subjetivo, sempre tem alguém fazendo alguma coisa, entretanto, com foco na parte dinâmica da relação jurídica de direito penal. Se você já identificou as normas jurídicas penais no aspecto estático, vamos ver como se dá na prática, a partir do momento que alguém incide naquele tipo penal. Então, vamos firmar um olhar sobre a dinâmica jurídica desse direito penal, sobre os comportamentos violadores do pacto social, mas a partir do momento que alguém faz alguma coisa, e não apenas olhando para a norma lá em abstrato, sem que alguém tenha praticado aquela conduta prevista no seu tipo. Item 3. E as sanções aplicáveis no caso de inobservância. Aqui
tudo já fica mais fácil, porque você já passou pelo item 1, item 2. Vamos verificar quais são as sanções que o direito penal nos traz. Item 4, sujeitando o infrator a ius puniendi estatal. Quando alguém pratica um ato ilícito penal, surge imediatamente uma relação jurídica de direito penal, nos moldes do direito de Saizine, lá do direito das sucessões. Alguém falece, o patrimônio que não pode ficar sem titular, ficticiamente, naquele mesmo instante, é transferido para os sucessores. Basta que eles trabalhem o processo de inventário, judicial ou extrajudicial, mas por ficção, a transferência do patrimônio acontece imediatamente. Então, o ato ilícito penal ensejará a formação de uma relação jurídica de direito penal. Então, você tem o ato ilícito, aqui você tem o Estado, você tem o agente que praticou a infração e o objeto. Que objeto é esse? É o direito de punir do Estado, é a prestação, também é a pessoa do agente, a liberdade do agente, que pode ser levado ao cárcere. Então, quando falamos nessa última parte da definição, sujeitando o infrator ao ius puniendi estatal, a gente está na fronteira do direito penal com o direito processual penal. Então, nós não podemos invadir essa fronteira, senão vamos falar de direito processual penal, e esse curso é direito penal. Então, aqui no curso de direito penal, vamos falar apenas das hipóteses do artigo 107 do Código Penal, fazendo um destaque para a prescrição, que é uma causa de extinção da punibilidade. Se a relação jurídica de direito penal se forma por conta do direito de punir do Estado, se esse direito de punir estiver extinto, a relação jurídica de direito penal não vai mais subsistir. Então você não vai para o direito processual penal, vai morrer ali. O Ministério Público não vai ofertar essa denúncia. Ah, professor, mas eu vejo muitos casos em que tem a denúncia e aí o juiz até absolve sumariamente, mas teve o processo. Sim, mas pode não ter o processo, basta o MP não denunciar. Por isso que eu falei na aula anterior sobre o artigo 28 e conversei sobre a atuação de cada operador do direito, porque a primeira garantia que você deve ter em mente é a garantia do direito penal, depois a garantia do direito processual penal. Você não pode abrir mão da garantia do direito penal. É como se em um tiroteio você estivesse usando 2 coletes à prova de bala e, superando a análise da relação jurídica do direito penal, você tirasse um colete. Você só vai ficar agora com um colete do direito processual penal. Então, é menos uma garantia. A primeira garantia a ser analisada é aquela trazida pela ciência do direito penal. Ok? Então, como que vamos estudar isso? Agora, trazendo uma estrutura mais clara para você visualizar. Item 1. Conjunto de normas jurídicas penais de direito comum. As normas jurídicas, elas são divididas em princípios e regras. Eu vou explicar para você a razão dessa divisão, lá no tema 2, normas jurídicas penais. Por que que normas jurídicas são regras e princípios? Aí vamos estudar princípios e regras, e você vai entender o motivo por que que todo o curso de direito penal, qualquer livro, começa falando de princípios, por conta dessa estática jurídica que eu trabalhei com vocês. E como as normas jurídicas são divididas em regras e princípios, começamos a falar dos princípios. 2. Que nos aspectos objetivo e subjetivo descrevem comportamentos violadores do pacto social. Eu falei que aqui vamos focar na dinâmica jurídica, na dinâmica do direito penal. Aí eu coloquei essas engrenagens para demonstrar a você o movimento. Aqui reside o ápice do direito penal. Vamos falar das teorias do crime e você
vai perceber que nessa dinâmica jurídica, quando alguém pratica uma conduta, você tem que analisar a teoria analítica tripartite do crime para verificar se aquela conduta realmente, se aquele dinamismo que aconteceu, será qualificado como uma infração penal. Então vamos estudar teorias do direito penal, teorias do crime, observando esse dinamismo na sociedade. Item 3. E as sanções aplicáveis no caso de inobservância. Sanção penal. A sanção penal pode ser uma pena ou uma medida de segurança. Vamos estudar as espécies de pena e a medida de segurança. 4. Sujeitando o infrator ao ius puniendi estatal, o direito de punir. Vamos nos limitar às causas de extinção da punibilidade, ressaltando aqui a prescrição, que é uma causa de extinção de punibilidade. Em prova oral, é comum se perguntar: candidato, fale sobre as teorias de prescrição na esfera penal. Ponto. E aí a pessoa tem que ter um conhecimento largo sobre a prescrição de direito penal, sobre as teorias, e precisa falar sobre tudo, realmente dominar esse assunto. Então já deixo aí o destaque para você na prescrição. Pois bem, pessoal, olha como tudo começa a fazer sentido. Na aula introdutória, falamos sobre conceito de direito penal, falamos sobre característica do direito penal, a fragmentariedade do direito penal e definimos o direito penal. A gente pensou no objeto do direito penal de maneira abstrata, observamos algumas características que nos permitem identificar esse objeto, estudado pela ciência do direito penal, e definimos então, trouxemos para a realidade esse objeto avaliado abstratamente. A partir do tema 2, vamos analisar as normas penais, princípios, a estrutura, lei penal no tempo, lei penal no espaço, conflito aparente de normas. Seguindo em frente, vamos falar sobre a teoria do crime, concurso de pessoas e concurso de crimes, porque existem as hipóteses, mais de um agente está praticando infração penal, ou um agente só praticar mais de uma infração penal. Isso importa para o direito penal, de modo que ele traça alguns institutos jurídicos específicos para tratar destas questões. Vamos falar sobre a classificação dos crimes. Quando você fala o nome de uma pessoa que você conhece, por exemplo, João, você não pensa sobre o João, como ele é fisicamente, como o João é como pessoa. Então, pessoal, quando nós estudamos tudo isso aqui, ó, conceito, normas penais, teorias, concurso, tudo fica na nossa mente pulverizado. Você vai, logicamente, tentando fazer a ligação sobre tudo que você aprende, mas você precisa de uma forma de juntar isso tudo. Você precisa de uma solda. E quando você estuda a classificação dos crimes, você vai receber alguns termos que vai classificar aqueles crimes, para te facilitar a trabalhar com tudo que você aprendeu antes para aquelas hipóteses específicas ali que você está trabalhando. Então, quando eu falar para você crime formal, crime material, crime de mera conduta, crime plurissubsistente, crime unissubsistente, crime de ação múltipla, isso é uma classificação. Eu te dou um termo, assim como existe o termo que é o nome João. Ao você pensar e pronunciar esse termo, virá à sua mente tudo que você aprendeu sobre o direito penal, te auxiliando de uma maneira técnica a você trabalhar com aquele caso concreto. Para isso que servem as classificações, pessoal. É um dos pensadores da antiguidade que prezava por se trabalhar com classificações, dividindo tudo que você vai estudar em gêneros e espécies, foi Aristóteles. Ele dividia tudo em partes, fazia a classificação e assim ele organizava uma estrutura na mente para melhor estudar os objetos. Vamos ver depois as sanções penais, princípios que estão na Constituição Federal, algumas vedações de sanções, como penas cruéis e degradantes, teoria da pena. Para que serve a pena? Vamos fazer esse estudo. E as espécies de sanções previstas. Por fim, a extinção da punibilidade. Ok, pessoal?
Você que chegou até aqui, está caminhando nessa jornada, desejo que você encontre satisfação no curso, otimize seu conhecimento e se realize no cargo que você vier a exercer após a sua certa aprovação no concurso público. A persistência é o caminho do êxito. Persista em afastar da sua mente os pensamentos limitadores. Quando alguém diz para você, persista, esse é o caminho do êxito, você pode ficar em dúvida em como fazer isso na prática, como se movimentar para que isso aconteça, como mexer o seu corpo com esse objetivo. E isso pode se tornar um pouco obscuro para você. Porém, tudo está na sua cabeça. Persista através dos seus pensamentos. Persista em afastar de uma vez por todas pensamentos limitadores, tais como não vou conseguir, não tenho tempo, só tenho 1 hora para estudar por dia. Pense que o tempo que você tem para estudar será o melhor momento de estudo que você vai ter. O subconsciente é um terreno fértil para a germinação de muitos alimentos nutritivos que irão auxiliar você na sua jornada, fornecendo-lhe muita energia para você alcançar os seus objetivos. Mas também o subconsciente é um terreno fértil para germinação de ervas daninhas que irão atrapalhar você, bloquear suas energias necessárias para que você se movimente em direção à sua meta. E cada pensamento é uma semente que você planta no terreno do subconsciente. Então pare imediatamente de plantar sementes devastadoras no seu subconsciente. Porque no momento do sono, na hora do sono, estas sementes brotam e maculam o seu subconsciente, se forem originárias de pensamentos limitadores. Pense em estudar sempre e mais. Afaste da sua mente frases que aparentemente são motivadoras, mas não são. Como, por exemplo, vou estudar até passar, não vou estudar para passar. Ao pronunciar estas frases, ou simplesmente ao pensar nelas, você está plantando uma semente limitadora no seu subconsciente, porque você está informando para o seu subconsciente que estudar é uma tarefa ruim. Você pensa que quando passar em um concurso público vai parar de assistir jogos de futebol, se você gosta? Não, porque você gosta de assistir jogos de futebol. Então por que você repete para si que vai estudar até passar, como se isso fosse uma boa semente para se plantar no subconsciente? Você está informando ao seu subconsciente que estudar é ruim, tanto é ruim que você quer parar assim que passar. Então repita para você: estudar sempre e mais. Eu vou estudar sempre e mais. O tempo que eu tenho para estudar será o melhor tempo de estudo que eu quero ter. Estudar sempre e mais. Eu vou conseguir.